Você acha que influenciadores digitais como o Primo Rico, Economista Sincero, afetam a maneira que você percebe a economia e toma decisões financeiras? Esse vídeo não é um vídeo opinativo, é um vídeo científico. Esse foi o tema do meu TCC e é o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Esse vídeo é só para quem é forte e gosta de economia comportamental. Então, através de um experimento, eu pude comprovar a tese que influenciadores digitais, quando tem um cenário otimista ou pessimista, podem afetar o jeito que você percebe a economia. Sim, eu fiz um estudo, fiz um experimento com pessoas. Alguns de vocês podem até ter participado do experimento. Estou aqui para divulgar os resultados e apresentar meu TCC. Então vai ser um vídeo técnico, robusto, que eu vou tentar passar de uma maneira didática e divertida para vocês. Então, quem gosta de economia comportamental, quer misturar um pouco de psicologia e economia, esse vídeo aqui é só o que tem de bom. Inclusive, fica a indicação de livro aqui, para esse livro maravilhoso de Dan Ariely. Ele é um dos que estuda a economia comportamental como um todo, e ele estuda esse livro aqui, Previsivelmente Irracional. Por que disso? Por que irracional? Somos seres irracionais? Eu acho esse termo um pouco forte. Eu utilizaria o termo que eu utilizei no meu TCC de racionalidade limitada, ou seja, já entrando um pouco no tema do meu TCC, e eu fiz uma apresentação para mostrar para vocês. Mas para vocês entenderem o que é economia comportamental, porque, querendo ou não, a economia não existe sem o comportamento. Um depende do outro, é claro, mas por muito tempo a economia, nos seus primórdios, ela utilizava como premissa que o indivíduo, o ser humano, nós éramos racionais. O que seria ser racionais? O Homo economicus. Coloca aí na tela o que é Homo economicus. Homo economicus é basicamente um ser como eu e você, só que todas as decisões que a gente toma, a gente analisa todas as variáveis para tomar a melhor decisão possível. Agora eu te pergunto, você sempre toma as melhores decisões possíveis para você? Já tomou alguma decisão errada? Provavelmente você já foi afetado por vieses. Isso aqui é muito importante você entender antes de eu te mostrar o TCC. Heurística é basicamente o encurtamento do processo cognitivo. Então, quando você vai tomar uma decisão, ao invés de analisar todas as variáveis, você encurta o processo e toma uma decisão de uma maneira mais rápida, como se fosse um atalho. Nesse encurtamento do processo cognitivo, pode ser que algum desviozinho, alguma falha cognitiva aconteça com você, que são os vieses. Você tomar uma decisão errada porque você foi enviesado. Então isso pode acontecer com a gente na política, pode acontecer em diversas áreas do comportamento, e o que eu estudo aqui é na percepção da economia, no jeito que a gente toma decisões financeiras. Então o TCC está incrível, eu achei os resultados que eu esperava, já dando um spoiler para vocês. Então vai ficar bem legal, vamos começar a mostrar o meu TCC. Para vocês conhecerem como funciona o TCC, ou como é uma carinha de um TCC, essa é a carinha dele, é um artigo na realidade, né? Não tem um formato ABNT completo, que é um formatinho bem chatinho de ser seguido, mas ele tem toda essa partezinha toda feia, né? Eu não vou apresentar isso na tela para vocês, por isso eu preparei uma apresentação bonitinha para não apresentar esse artigo feio, né? De uma maneira mais simples para vocês entenderem, que é uma defesa que eu vou utilizar para minha banca na hora que eu apresentar meu TCC. Então vamos lá. A gente vai entender aqui, só para vocês entenderem, isso aqui vai ser um vídeo um pouquinho longo, então se prepare, sente, pegue sua pipoca, e a partir de agora você está autorizado a colocar na velocidade vezes 2. Quando eu falar algum termo, alguma coisa que você não entendeu direito, volta, bota na velocidade vezes 1, fica tranquilo. Mas aqui a gente vai estudar o que eu estudei, como a gente fez, a metodologia e também as referências que eu utilizei para fazer todo esse estudo. Eu tive que me embasar em outros estudos passados e por fim a gente vai olhar as conclusões. Isso é um formato de um TCC padrão. Então qual que foi o problema de pesquisa que eu fiz? Que eu quis estudar? Então, através da economia comportamental e economia experimental, fiz um experimento com pessoas. Eu apresentei para eles um vídeo de um influenciador digital no YouTube. Já vou contar quem foram os influenciadores digitais que eu escolhi. Foram 2 youtubers super famosos. Eu apresento 2 com opiniões diferentes sobre o mesmo cenário. Um com um cenário super positivo da economia, outro bem pessimista. E eu quero entender se a partir daquele vídeo, se isso afeta ou não o jeito que ele percebe a economia e os investimentos. Por isso, o tema é como os influenciadores afetam a percepção da economia através do viés da disponibilidade, que eu já vou explicar o que é. Bom, para isso, na nossa referência, né, a gente tem que referenciar nosso trabalho. Muitas vezes eu vou passar de uma maneira mais rápida para vocês, mas eu utilizei 3 referências de influenciadores digitais e mídias sociais no geral, sobre o viés da disponibilidade, onde a gente vai gastar mais um tempo, que é a teoria econômica legal, e uma parte também de percepção de economia e investimentos, que é uma parte super interessante.
mas eu quero focar na minha conclusão para vocês. Aqui eu só argumento o porquê meu TCC, porque o tema é tão importante. Então, só para vocês entenderem, olha que engraçado esse gráfico aqui. Esse é o gráfico da influência dos influenciadores. Isso foi um estudo feito pela Statista, que é um dos grandes portais de estatística do mundo. Eles confirmaram que o Brasil é o país que é mais influenciado por influenciadores digitais no mundo. Ou seja, aqui no gráfico ele mostra que 43% das pessoas já foram influenciadas a comprar um serviço ou um produto de um influenciador digital. Isso a gente é o país que é mais influenciado, mais do que a China, Estados Unidos, Índia, todos os países do mundo, a gente é o mais influenciado. Então, se a gente é influenciado na parte do consumo de produtos, por que a gente não poderia ser influenciado também nas nossas decisões financeiras? Engraçado, né? Por isso que eu quis estudar isso que me instigou. Essa foi a grande dor que eu percebi. Isso é um relatório da B3 também muito importante. Eu quero ler um dia com vocês esse relatório. Foram perguntados para uma amostra ali de brasileiros onde eles aprenderam a investir. Olha as respostas aqui, aceitavam múltiplas escolhas, mas os canais do YouTube influenciadores ganharam disparado com 73%, quase o dobro da segunda resposta, que é plataformas online, que é basicamente a mesma coisa, né? Que engraçado isso. Então a gente vê que lá em 2015 a gente tinha 500 mil brasileiros na bolsa, hoje a gente tem 4 milhões. E o canal da Natália Arcuri, que é o maior canal de finanças do Brasil, Me Poupe, tem mais de 6 milhões. Ela tem mais seguidores do que investidores na Bolsa de Valores hoje. Muitas pessoas foram influenciadas por ela e a gente agradece os trabalhos do Primo Rico, da Natália Arcuri, de todos os influenciadores digitais de finanças, mas como o YouTube é uma plataforma que não tem curadoria de conteúdo, a pessoa não é que ela foi indicada aos melhores conteúdos, tem muito conteúdo ruim. Muito conteúdo que não é regulado, que falam besteira, e a nossa instituição, o governo, ele não controla esse tipo de conteúdo porque a gente é uma plataforma democrática, que qualquer um cria conteúdo. E as pessoas podem ser influenciadas sim por canais de notícia, então esses estudos já foram várias vezes replicados para portais de notícia. Então o jeito que a gente assiste noticiário, como se impacta o jeito que a gente percebe nossa vida. Só que agora a gente está tentando estudar isso, como se impacta no mundo real, na atualidade, né? Como a gente aprende através do YouTube. A probabilidade é muito grande se você acompanha meu canal, de você acompanhar outros canais de finanças, e provavelmente você já foi influenciado por eles. Sim, então é bom a gente perceber e reconhecer esses viés que a gente tem na nossa cabeça. Para vocês entenderem o que é o viés da disponibilidade, o Daniel Kahneman, daquele livro Rápido e Devagar, que é super famoso, bastante gente fala, é um livro de economia comportamental pura. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa dessa teoria e também popularizou a economia comportamental nos dias de hoje. Nisso, ele fala de 3 vieses que eu já comentei em algum vídeo para vocês. Eu vou linkar ele aqui em cima para você assistir depois. É um vídeo mais introdutório ao tema. Mas o viés da disponibilidade é basicamente, vamos supor que for disponível para a gente uma informação, seja um noticiário ou um portal do YouTube de informação. E o jeito que a gente consumir é aquela coisa, quando a gente for resgatar, quando a gente for tomar uma decisão, as primeiras informações que vêm são aquelas que a gente consumiu, são as mais recentes, as que mais entraram na nossa cabeça. E o Daniel Kahneman ele fala que as informações que a gente consumiu mais recentemente pode afetar o jeito que a gente percebe as coisas, né? Como a gente percebe o risco, como a gente percebe a probabilidade das coisas. Por exemplo, se fosse perguntado para você hoje qual causa de morte é mais provável, diabetes ou AIDS, provavelmente você ia responder AIDS porque ela é mais noticiada na imprensa. Isso vale para várias mortes espetaculares, como um acidente aéreo, enfim. Quando você vai comparar com uma causa de morte que não é tão noticiada, como obesidade, diabetes, a gente tende a superestimar as probabilidades ou subestimar as probabilidades, sendo que a morte por diabetes é muito maior do que a morte por AIDS. Então tem vários clássicos exemplos sobre como é noticiado na mídia e como impacta a nossa percepção de probabilidades. Então eu utilizei desse mecanismo do viés da disponibilidade para a gente entender se o vídeo que a gente assiste, com uma opinião, apesar do influenciador digital falar que não é uma recomendação, como isso de fato entra na nossa cabeça e muda o jeito que a gente toma a decisão. Eu fui motivado a fazer isso porque eu já trabalhei na Rico, como vocês sabem, e eu via várias pessoas que replicavam a estratégia do Primo Rico, sem mesmo saber o que estavam fazendo isso, seja inconscientemente ou tendo a noção que eles estavam copiando. Então, para você entender o impacto que o influenciador de finanças que não é regulado tem no mercado, né, na educação financeira das pessoas. E assim a gente entra na percepção da economia. Esse aqui é um tema que eu não vou olhar, mas é muito importante a gente entender a formação do investidor brasileiro. Eu vou deixar um link aqui abaixo que vai mostrar uma pesquisa sobre
como ele aprendeu a investir o brasileiro. É algo muito recente, muito novo. O brasileiro ainda sente fortes emoções em investir. É um assunto que para nós é difícil ainda, para a grande massa, para o grande público, é difícil de se discutir, é difícil o intelecto de assimilar as informações. E como a gente aprendeu através do YouTube principalmente, né, como mostra a pesquisa, isso pode fazer que o YouTube nos influencie do jeito que a gente aprende. E a gente não tem uma curadoria, como eu expliquei. Mas uma parte boa, que são os resultados, as conclusões. O que eu quero mostrar aqui para vocês, de novo, é como os influenciadores impactam na percepção da economia e como os investidores estão sujeitos àqueles viés, àqueles erros no processo cognitivo. É isso que eu quero comentar. Para isso, o que eu utilizei? Como que eu fiz esse questionário? Você deve ter preenchido o questionário, espero muito que você tenha preenchido. Eu dividi e separei vocês em 3 grupos. Um grupo, eu não mostrei nada, eu só pedi para preencher o questionário, mas para comparação de resposta, se você que preencheu o questionário achou algum vídeo antes, você vai perceber o que eu fiz com você. Para um grupo de 60 pessoas, eu apresentei um vídeo muito otimista, que foi um vídeo, se eu não me engano, do Economista Sincero, que ele estava super economista com a economia. E eu peguei aquele período aqui no meio da pandemia mesmo, que a bolsa bateu as máximas históricas. Mas ao mesmo tempo, para o grupo pessimista, eu coloquei um vídeo do Fernando Urich, que normalmente é sempre um grande pessimista, né, da economia. Ele fez um vídeo bem pessimista, eu recortei alguns pedaços e mostrei o vídeo de 2 minutos aproximadamente para cada grupo. E depois eu perguntei, o mesmo questionário eu fiz para todos. O que você acha que vai acontecer com o PIB em 2021, 2022 e 2023? E depois eu perguntei da Bolsa de Valores. O que vai acontecer em 2021, 2022 e 2023? E a pessoa poderia responder, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, ou neutro. E eu tive alguns resultados. Também estudei, né, eu pesquisei qual era o perfil de investidor, porque dados importantes para eu saber, e um estudo demográfico para eu entender quem que eram as pessoas que estavam respondendo a minha pergunta. Para isso, chegou aos resultados. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre nossa base de dados, né, que eu utilizei, mas foram 104 respondentes, foi uma boa amostra, né, foi proposto por um tema de TCC, mas só para vocês entenderem aqui a importância, o pessoal aqui normalmente é mais moderado, e eles não têm formação acadêmica, porém têm interesse no tema de educação financeira. Foi a maioria, né, 65%. Então isso é muito importante para a gente entender. E quase metade acompanhava influenciadores de finanças anteriormente e metade não acompanhava. Então isso até dá sugestões para eu estudar temas futuros. Então fica aqui bons gargalos. Mas aqui chegam os resultados. Parte boa. Então olha aqui no curto prazo que interessante esse gráfico. Deu aqui que em 2021 os otimistas estão mais pessimistas que os próprios pessimistas, tá vendo? A barrinha vermelha ali tá maior que a amarela. Que engraçado, é um efeito contrário ao que eu tava esperando. Só que eu pensei, 2021 tá logo ali, tá acabando 2021. Então provavelmente as pessoas já estão com a expectativa setada do que vai acontecer para esse ano. E quanto mais longo o prazo, mais incerto é. Quanto mais incerto, mais difícil nossa percepção é de calcular o que vai acontecer. Então eles estão mais sujeitos a vieses quando a gente vai pensando em cenário de mais incerteza, que é um cenário de longo prazo. Então, vamos ver se isso é verdade? Olha aí 2022. Olha a que diferença. Era isso que eu pesquisei e olha que resultado incrível. Os otimistas estão muito otimistas. Eles acham que o PIB do Brasil em 2022 vai aumentar muito. Olha isso. Olha, você tinha a barrinha laranja como tá alta, muito maior que a amarela. E por outro lado, olha a barrinha amarela lá no vai cair. Então, a grande maioria ali dos pessimistas, pelo menos, estão mais divididos entre vai subir ou vai cair. Então dá para concluir que os otimistas estão mais otimistas que os pessimistas. Então isso era um efeito que eu queria capturar, deu super certo, que ótimo. E agora para 2023 a mesma coisa. Os otimistas ali na sua quase totalidade estão achando um cenário otimista, enquanto os pessimistas ali já estão um pouquinho mais divididos, né, entre o neutro, vai aumentar, tá quase igual ali, né, a distribuição. Interessante esse resultado, né? E o mesmo acontece para a Bolsa de Valores. Você olha no curto prazo, os otimistas estão mais pessimistas. Interessante. Deixa eu pegar aqui no longo prazo, mesma coisa. Os otimistas mais otimistas que os pessimistas. O mesmo para 2023. E é claro que os pessimistas vão também estar otimistas com a bolsa, né? Todo mundo tende a achar que a bolsa vai aumentar no longo prazo. Mas a gente vê a intensidade. O mais importante é a intensidade. Os otimistas estão mais otimistas que os pessimistas. Essa foi a conclusão. Então, é o que a gente acha, os efeitos de curto e de longo prazo. Foi essa distinção. No curto prazo, a gente achou um efeito contrário, que a gente poderia estudar no futuro por que esse efeito contrário. Mas no longo prazo, os investidores são sim influenciados pelos vídeos apresentados no começo.
Mas é claro que esse estudo muito básico, talvez simplista, tem as suas limitações e poderiam ter suas melhorias. Para isso, quem quer estudar economia comportamental e contribuir para essa pesquisa, está super bem-vindo. Quais são as limitações? A gente utilizou outras perguntas sobre taxa de juros e câmbio, só que do jeito que ela foi escrita, não foi bem realizado e essas variáveis a gente não conseguiu utilizar para tomar a conclusão. Depois eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. E depois a gente não captura o efeito do consumo de conteúdo a longo prazo. Então, se você assiste um influenciador de finanças por muito tempo, por anos, provavelmente você é influenciado num nível mais profundo. E você já tem suas opiniões incrustadas que podem ter sido refletidas nesses questionários. Então, você pode ser um pessimista a longo prazo, né? Você consome conteúdos pessimistas a longo prazo. E essa pesquisa só capturou os efeitos de curto prazo. Acabei de assistir um vídeo, preciso tomar uma decisão. Era isso que eu propus. Eu não capturei o efeito de, eu consumo há quanto tempo, esse influenciador é otimista, pessimista ou moderado. Enfim, foi uma limitação do estudo, uma limitação bem grande para a gente entender, mas já deu para a gente analisar que pelo menos no curto prazo, né, quando você precisa tomar uma decisão de curto prazo, a gente já é enviesado. Isso acontece muito quando a gente vai estar com uma grana ali na conta da corretora, a gente precisa investir em alguma coisa. Para onde a gente recorre? Para o YouTube. Entrar no YouTube, onde investir agora? E daí você vê um vídeo do cara, você já compra a ideia do cara na hora e investe lá na plataforma. Então isso pode ser utilizado nessa questão. E por fim, os estudos futuros é realmente para a gente estudar essas limitações e entrar em detalhe. Por fim, meus orientadores, né, quem me ajudou muito no TCC, eu tenho que deixar os agradecimentos aqui na tela para eles. Mas é isso que eu pesquisei. Para quem está pensando em estudar economia comportamental, sugiro muito que leia Dan Ariely, tem vários TED Talks deles, né? Eu vou deixar aqui na descrição sempre tudo isso. Sugiro que leia Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, que ele é muito bom. O livro Nudge, também, do Richard Thaler, são os 3 principais nomes da economia comportamental. Depois você vai entrando mais a fundo, vendo cada estudo separadinho e é fantástico, eu adoro, quero fazer mais vídeos sobre esse tema, então se você gostou, deixa aqui embaixo, seja membro e fui.